Boa noite, amigos assombrados e assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar vocês pensativos, principalmente vocês que são mulher ou moça, que pensa em arranjar um namorado. Cuidado com quem você arruma para ficar do seu lado. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais, para ajudar o canal a crescer. Mas vamos a mais um relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Bruna. Ela tem 25 anos. É natural de Alagoas. E segundo Bruna, no ano de 2015 para 2016, ela estava com 16 anos e morava junto com a sua família. E sempre morou no interior de Palmeira dos Índios, de Alagoas. Mas neste ano, ela conheceu um rapaz de nome Carlos. Ele era mais velho do que ela, 2 anos, tinha 18 anos na época. E os dois começaram a namorar. O problema foi que o tempo foi passando e Carlos sempre forçando a barra para ter alguma coisa com ela antes do casamento. E acabou desonrando a moça. Segundo ela, depois disso, ele começou a maltratar ela. Não era do mesmo jeito mais. Então, sem contar, segundo ela, o ciúme doentio que ele tinha dela. Ela não podia sair nem junto com a irmã que ele estava vigiando. Ele era um cara alto, forte, e aquele tipo de pessoa cheio de pelo, peludo. Então, pelo motivo dele ser assim, a irmã de Bruna começou brincando, chamando ele de lobisomem. Então, ele se virou para ela e disse: o dia que você vê um, você vai parar de me chamar de lobisomem. E olhou para ela de cara feia. Então, Bruna disse para ele: para com isso. Por que você está falando assim com ela? Está brincando contigo. Ele disse: mas eu não gosto desse tipo de brincadeira. Então, segundo Bruna, numa noite, era por volta de mais ou menos 10 horas da noite, ela estava junto com a irmã, conversando na calçada. Próximo da sua casa havia uma capoeira, cercada com uma cerca de arame. Tinha um mato, não era um mato tão fechado. Quando elas olharam naquela direção, pois ouviram um barulho ali, ela disse que um animal foi saindo de dentro desse mato. Um animal grande, esquisito, de olhos amarelos. Olhou para elas e voltou para dentro do mato. Então, elas tiveram um medo muito grande e ficaram sem ação, pensando: que tipo de animal seria aquele? Então, segundo Bruna, depois disso, entre brigas e maus tratos, ele vivia vigiando ela. Próximo da casa dela, uns 2 quilômetros, havia um local onde as pessoas faziam churrasco de noite. E Bruna gostava de comprar churrasco. E ele havia avisado a ela: para onde você for e onde você estiver, eu estou sabendo de tudo, hein? Então ela gostava de comprar churrasco, mas não tinha pedido a ele para ir lá. Pois
segundo ela, ele nunca foi de ficar muito até tarde na casa dela. E nessa noite, ele não tinha ido. Então ela chamou a irmã e foi. Mas como ainda era cedo, chegou lá, não tinha churrasco ainda. Ela voltou para casa. Mais tarde, resolveu ir lá de novo. Desta vez, ela comprou o churrasco e voltou. Pois, segundo ela, no outro dia, ele disse: você foi comprar churrasco 2 vezes, né? Ela disse: quem te contou? Ele disse até a cor da roupa que ela estava, que tipo de roupa ela estava. Ele disse: ninguém me contou, não. Eu vi. Você viu se você não estava lá? Eu estava debaixo do pé de joá e vi quando você passou. Segundo Bruna, ela lembra bem que quando ela passou havia um vulto embaixo desse pé de joá, mesmo, na sombra dele. Não aparentava ser uma pessoa. Aparentava ser um animal. Mas ela não lembra de ter visto ninguém em pé ali debaixo, com a fisionomia de uma pessoa, e sim de um animal. Passado um tempo, depois desse monte de briga, esses problemas, a Bruna resolveu largar ele. E foi aí que foi pior. Uma perseguição muito grande começou, pois ela, se ficasse conversando, que muitas vezes ela ficava conversando até tarde com as pessoas, mesmo ali próxima de casa, entre 10, 11 horas até meia-noite, quando ela ia deitar, pois ele, quando encontrava ela, dizia: por que você estava de papo furado daquele jeito com as pessoas? Ela disse: mas você sabe disso como? E como é que você sabe do que eu estava falando? Ele disse: eu escutei tudo. Ela disse que olhou e não viu nada em volta dela. Não tinha ninguém, a não ser dentro desse mato. Mas não tinha como ele ouvir. Não era tão perto assim. Eu ouvi a conversa sua toda. Então, segundo Bruna, numa noite, o seu quarto tinha um basculante de ferro e vidro. Dava bem para ver quem estava dentro de casa e quem estava do lado de fora também, apesar dela dormir com a luz do quarto apagada. Segundo ela, quando foi numa noite, ela acordou com uma sensação de que algo estava observando ela do lado de fora. Bruna achou que estava sonhando, pois quando ela abriu o olho, ela disse que viu o mesmo animal que ela viu passando no tal mato perto da sua casa, olhando para ela. E quando ela fixou o olhar, para ter certeza que não estava dormindo, ele se abaixou. Então ela ficou observando para ver se ele ia levantar. Passou a noite em claro. Passado alguns dias desse fato, ela acordou com esse mesmo animal. Desta vez, como o basculante tinha poeira, ela acordou com um espirro de um animal estranho. Aparentava ser o espirro de um cachorro, mas com um espirro bem grosso. Então, ela se assustou e acordou. E ficou observando, quando, de repente, ela disse que viu quando ele ficou em pé, olhando para lá de novo. Era o mesmo animal, de olho amarelo. Uma criatura estranha. Após ele ver que ela estava observando ele, vendo ele, ele se abaixou, deu uma espécie de um grunhido esquisito no pé da janela e se afastou, dando um uivo esquisito. Depois que ela gravou esse uivo e até mostrou para as pessoas, ele ficou bravo com ela. Pois as pessoas começaram a desconfiar que era ele que estava virando lobisomem. Então, ela passou a ouvir outras vezes esse uivo. Mas passado um tempo, Bruna arrumou um outro namorado. Hoje em dia, ela está casada com esse outro namorado. E, graças a Deus, ele parou de perturbar ela. Mas, segundo Bruna, ela disse que tem 90% de certeza que era ele que virava aquele bicho. Pois
Não tinha como ele ficar sabendo de tanta coisa sobre a vida dela sem ele estar presente. Só quem tem um ouvido muito aguçado pode ouvir as conversas que às vezes ela conversava baixo, mesmo quando ela já estava conversando com os vizinhos ou até mesmo com esse namorado, ele sabia o que ela falava. Quando ele encontrava, ele jogava isso, falava isso para ela. Sabia de tudo que ela conversava. Bruna passou a ficar com medo dele, mas depois a perseguição parou e ela até hoje desconfia que era ele que virava essa criatura. E eu pergunto a vocês, seria ele que virava isso daí? Ou seria alguém que ficava vigiando ela e contava tudo? Até mesmo os vizinhos que moravam perto poderia estar contando as coisas para ele. Por isso ele sabia de tanta coisa. Mas e o animal que ficou em pé na janela, que ela tem certeza que viu? Será que ela não estava sonhando? Ou seria ele mesmo? Pois o que ela descreveu foi que foi o mesmo que ela viu no mato, quando ela estava junto com a irmã conversando. E vocês o que acham? Deixa o que você acha no comentário do vídeo. Boa noite, amigos assombrados e assustados.